amigos do canal Energia, Maurício Godoy, editor-chefe aqui do portal. Hoje nós estamos numa edição especial do canal Energia Entrevista. Estamos aqui com o nosso convidado, Hudson Mendonça, CEO do Energy Summit, um evento que acontece a partir do dia 23 de junho, ali na Marina da Glória, no Rio de Janeiro, na Axia Marina da Glória, para ser mais específico. E a gente vai falar sobre esse evento, onde teremos bastante discussões sobre inovação, sobre os rumos do setor elétrico e sustentabilidade, né? Que faz parte, inclusive, da tradição do Energy Summit, né, o Hudson? Quero te agradecer aí a presença aqui, a disponibilidade para falar com os nossos assinantes, os nossos telespectadores, de uma certa forma, né, via internet, né? Enfim, afinal de contas, inovação, a gente fala muito sobre conteúdos multiplataformas e o canal Energia tem essa ferramenta aqui que traz a nossa imagem, a nossa voz para todo mundo que acompanha o portal Canal Energia na internet, né? Então, Hudson, você é CEO do Energy Summit, né? Um evento aí que é um evento global, né? Que vai tratar do futuro da energia e da sustentabilidade, que é realizado em parceria com o MIT, que é uma das referências globais aí, aliás, eu acho que é a maior referência global em ensino, né, no mundo, né? Afinal de contas, o Massachusetts Institute of Technology, lá dos Estados Unidos, é sempre apontado ali como uma das melhores universidades do mundo por qualquer um dos grandes rankings aí do mundo, né? Então, feito esse pequeno disclaimer, eu queria começar perguntando, né? O evento, a agenda está bastante recheada, são 3 dias bastante intensos de discussões nesses pontos, né? Então, eu queria começar, ao invés de eu falar, você falar sobre essa agenda, como é que foi formatar essa agenda, como é que vocês delinearam todos esses pontos que vão ser discutidos a partir da semana ali do dia 23 de junho. Obrigado, Maurício, obrigado a todos que estão aqui com a gente, né, acompanhando essa entrevista. É um prazer estar aqui de volta no canal Energia, um super parceiro nosso, né, desde a primeira edição do Energy Summit, né, e é muito bom estar aqui compartilhando com essa audiência. Maurício, acho que o ponto de partida talvez vale a pena explicar a origem, né, do Energy Summit, contando 3 anos em 2 minutos. Né? O Energy Summit ele nasceu de um programa do MIT chamado MIT REAP, Regional Entrepreneurship Acceleration Program, que é um programa que o MIT tem de construção de ecossistemas de inovação. Ele olha, né, durante 20 anos o MIT estudou como se formam esses ecossistemas de inovação e descobriu que não dá para imitar o Vale do Silício, que o que aconteceu lá é muito único, mas dá para replicar os efeitos baseados nas vocações regionais. Né? Por que é importante dizer isso? Né? Durante esse programa, que eu tive a oportunidade de liderar, né, eu conheci esse programa no final do meu doutorado, no período que eu fiquei lá no MIT, a vocação do Rio de Janeiro, né, do Brasil é a energia, inquestionavelmente está, aí eu acho que é um papo que a gente pode abordar mais ao longo da nossa entrevista, mas no Rio de Janeiro especificamente excede grandes empresas do setor elétrico, do setor de óleo e gás, grandes instituições públicas, né, ONS, EPE, ANP, ligado à energia de maneira geral, né? E então a gente consegue, né, instituições acadêmicas de excelência também. Então a gente fez ao MIT essa proposta de transformar o Rio de Janeiro nesse grande vale do silício da energia e da sustentabilidade. Esse foi um projeto de 2 anos, que começou em 2021 e terminou em 2023. E no final desse programa do MIT, o MIT provoca e ajuda a construir com as regiões, né, no caso da nossa rodada, são até 8 regiões por ano que o MIT seleciona, com a Arábia Saudita, com Colômbia, Los Angeles, Bélgica, e a gente chegou à conclusão que uma das maneiras de fazer realmente a gente conseguir construir no Brasil esse grande Vale do Silício da energia e da sustentabilidade era fazer um grande evento global. Né? Essa foi a nossa reflexão, foi o que aconteceu com Lisboa, quando na área de TI levou o Web Summit para lá. Hoje é um evento global, que acontece aqui no Rio de Janeiro, inclusive, também uma versão em Vancouver, outra no Catar. O que aconteceu com o South by Southwest, né, para quem olha as tendências de futuro, tem deslocado o protagonismo do Vale do Silício para Austin, ali no Texas, e a gente falou, por que não o Rio de Janeiro, o Brasil, ser o grande protagonista dessa discussão global do futuro da energia, já que não tem nenhum outro
lugar, outro evento que olha em todas as energias e setores adjacentes com essa visão de futuro, né? Acho que essa é uma característica do Energy Summit e como uma ação que o MIT chama de intervenção estratégica da região. Então, essa foi a ideia original do Energy Summit, né? A gente lançou ele em 2023, no final de 2023, a primeira edição aconteceu em 24 e a segunda em 25, e agora estamos na terceira edição de 26. E aí, por que essa mini volta em relação ao conteúdo? Porque o nosso conteúdo ele é construído com parceiros. Isso faz parte da metodologia do MIT RIP. A gente fala que cada painel nosso costuma ser a mesma abertura do evento do segmento. Então, tem o painel setorial para energia nuclear, que é conduzido pela Associação Brasileira de Energia Nuclear, o de eólica pela Abeólica, o de hidrogênio pela Associação de Hidrogênio, tem o painel dos países, né? O dos Estados Unidos pela ANCHAM, o da China pelo Conselho Empresarial Brasil-China. Então, a gente vai construindo painéis junto com parceiros, e por isso a gente consegue ter uma diversidade, uma amplitude tão rica dos painéis, fora, obviamente, os nossos keynotes internacionais, né, que a gente constrói e chama muito com base no MIT. Né? E aí, falando especificamente do setor elétrico, em particular, a gente tem nomes fantásticos para essa edição. É um dos temas principais dessa edição, é esse novo setor elétrico que está sendo construído, mais digital, mais descentralizado, né? Continua com a agenda de descarbonização. Então, se você me permite, se você me permite só interromper um pouquinho, eu queria pegar justamente esse ponto, né? A gente tem falado de digitalização do setor, que é uma coisa inexorável, que já está aí, faz parte do dia a dia, e você citou esses outros eventos, né, de inovação, de tecnologia, como o Web Summit, que tem aí no Rio de Janeiro, né? E tem também em Lisboa, em outras cidades, e também ali em Austin, no Texas. Existe uma relação entre esses eventos também para trazer que chegam de alguma forma, se relacionam com o Energy Summit? Só para não perder esse ponto da sua resposta. Não, perfeito. Não, a gente tem, né? A gente foi muito, vamos dizer, catequizado por esse programa do MIT, chamado MIT RIP, que, né, a premissa dele, que é a premissa de toda a nossa curadoria, é a premissa dos espaços do evento. O Energy Summit é um evento que esse ano vai ter mais de 12 mil metros quadrados espalhados em 2 pavilhões, mais áreas comuns, né? O nosso lounge, né, Axia Marina da Glória, nosso lounge VIP agora ele vai ser em 2 barcos ancorados, né, que vão servir como áreas, um dos lounges VIPs nossos, que a Marina da Glória permite, né, que a gente faça essa experiência. Então, tudo que a gente constrói de maneira coletiva. Então, a gente tem relação com quase todos os eventos, né? Eu estava aí essa semana com palestrante do Energy Summit, vou estar no Enase, né, um parceiro nosso também, o evento de vocês, inclusive a gente compartilhando um dos keynote speakers, né, o Dan Woodfin, vai tanto no Enase, um grande nome, né, que vocês estão trazendo, também vai estar lá no Energy Summit também, com uma perspectiva um pouco diferente, né, mas também o Júlio está junto. Então a gente constrói juntos, né, com o Web Summit, né, o Rio Innovation Week também aqui, o São Paulo Innovation Week. A gente trabalha muito no Energy Summit essa interseção, né, entre esse mundo da inovação, que olha o futuro, que olha o que está vindo, né, com o setor de energia, que tem mudanças que são mais de curto prazo, né, o leilão de baterias. A gente está trazendo um dos grandes nomes do mundo, né, o professor Doron Auerbach, da Universidade de Bar-Ilan, em Israel, um dos maiores nomes do mundo, né, em baterias, né, nas vésperas do leilão de bateria, né, anunciado recentemente, o BES. Né, então, a gente faz essa relação com esses grandes eventos globais e com, obviamente, também com os eventos locais. Então, a nossa agenda é muito pautada nisso. Né? Eu acho que no setor de energia elétrica que a gente está, e a gente aborda outras energias também, biomassa, óleo e gás, setores adjacentes, que, por exemplo, né, se falassem há 5 anos atrás que o carro mais vendido do Brasil seria um carro elétrico, as pessoas duvidariam. Né? E isso está acontecendo, né, de uma maneira muito rápida. Então, são setores que afetam o setor, né? Ou seja, o data centers, né, foi uma mega tendência anunciada no ano passado, nossa, também é algo que vai estar mexendo com o setor elétrico, né? Desde soluções para o curtailment até soluções para demanda em determinadas regiões do Brasil, principalmente no Nordeste. Então, a gente traz grandes nomes, né? Dentro, né, desse contexto. E essa questão que você falou especificamente da digitalização, né, a gente está olhando
o tema Virtual Power Plants, flexibilidade do setor, tudo muito a ver. Estamos trazendo um grande nome, que é o Devrim Celal. Ele é o Chief Flexibility and Marketing Officer da Kraken. A Kraken é spin-off de inteligência artificial da Octopus, né? Uma empresa que já nasceu com valuation de 9 bilhões de dólares, que realmente junta esses dois mundos, né? O mundo da energia com o mundo da IA. Então, a gente realmente vai ter uma curadoria muito rica para quem é do setor, poder olhar o que o mundo está fazendo e poder olhar tudo em um outro lugar. Né? Uma coisa que a gente escuta muito, né, dos nossos palestrantes, keynotes, né? CEO de várias dessas empresas, né? O setor elétrico está confirmado, né? O CEO da EDP, o CEO da Axia, o CEO da Light, a autoridade, o presidente da ANEEL, né? O diretor-presidente da ANEEL, eles falam que eles, no Energy Summit, eles sentem uma grande uma sensação de pregar para não convertidos, né? E isso é uma coisa que é muito legal, porque, de fato, o setor de energia está começando a se integrar de uma maneira mais ampla, né? Você vê a Petrobras, por exemplo, fazendo grandes investimentos em eólico offshore, né? Que é o setor eóleo. Então, você vai olhar grandes empresas de petróleo se convertendo, né? Empresas de energia lato sensu, o setor elétrico olhando para o setor automobilístico, e para o setor de data center, que é TI, né? E automobilístico. Então, você realmente está olhando, né, cada vez mais o setor de uma maneira integrada, e eles tentam fazer isso no Energy Summit de maneira tanto na curadoria quanto no público. Né? Então, acho que é muito legal estar falando aqui com a gente. Exato, é uma horizontalidade que a gente acho que nunca viu no passado. Eu participo de eventos de energia aí há muito tempo, e sempre existia aquela linha, né, bem definida no setor elétrico, que é do gerador, transmissor, consumidor, né? Aliás, distribuidor, consumidor, aí um consumidor livre, aí tinha uma interseção aí, mas era sempre era unidirecional, né? Agora não, já tem um tempinho a gente tem visto essa digitalização e ela vem aumentando aí ao longo do tempo, né, Hudson? Agora, na programação, isso que você mostra aí, tá bem claro isso, né? Você tem todas essas vertentes vindo, né? Agora, vamos começar. São 3 dias, né, de evento, né? Eu queria que você passasse ali o primeiro dia, o que você traria de destaque, né? Eu vi que tem os CEOs, né, falando sobre o redesenho do setor elétrico, né? Onde você junta. Uma impressão que eu tenho, vocês estão juntando a parte prática do dia a dia operacional a realmente as perspectivas, tendências de futuro, né? É isso, né? Sim, a gente tenta fazer. Isso reflete, né? Acho que é importante também falar que a gente tem muito essa preocupação de ser um evento que gera impacto, que é uma tendência desses eventos construídos com base em ecossistemas, né? Então, depois do Energy Summit, a gente pega todo o material que foi discutido, gravado lá, e fazemos um relatório chamado 10 Energy Megatrends, que te bota 10 megatendências que não são só tecnológicas, não são só de modelo de negócio, não são só, né, de políticas, são uma integração entre elas, ou seja, o que a gente está olhando aí no horizonte dos próximos 3, 4 anos. E aí a gente tem, como você mencionou, Maurício, de tudo. A gente tem desde baterias, que está ali, né, a pauta do dia, né, mercado livre de energia, algo que vai, de fato, afetar o setor aí nos próximos meses, né, no horizonte de futuro, mas um futuro muito próximo, até um dos keynotes, que aí está no segundo dia, né, depois a gente passa um pouco do dia a dia, que é, por exemplo, a geração de energia em Marte e na Lua. Parece uma coisa de ficção científica, né? A gente está trazendo o ex-engenheiro da NASA, que criou o modelo de suprimento energético da NASA para a colonização da Lua e de Marte, é o fundador do The Mars Fund, que é um fundo de investimento em negócios em Marte. Parece uma coisa de uma ficção científica muito grande, mas a gente viu, né, o Elon Musk falando em Davos sobre data center no espaço, né? Tem a vantagem de o sol estar sempre do mesmo lado, então você não tem a intermitência do solar, né? O fundo ao contrário, é sempre frio, né? Então é para refrigeração. Então tem essa vantagem daqui. E a Lua, por exemplo, né, nas conversas de onboarding com eles, é super legal, ela é muito rica em hélio 3. Né? Hélio 3 é o isótopo, um dos principais isótopos usados para fusão nuclear. É um produto que vale 20 milhões de dólares o quilo. Né? Então, o mundo, desde 79, o ser humano não pisava na Lua, e daqui até 2035 tem
100 missões já programadas das agências espaciais globais, né, da Rússia, Índia, na própria NASA, etc., para poder tentar entender melhor como, né, explorar economicamente a Lua. Então parece uma coisa muito distante, né? A fusão nuclear no primeiro Energy Summit ele é só uma teoria, de sair no nosso relatório. Né? Hoje a Microsoft já tem contrato para entrega de energia firme com fusão nuclear para 2028, falando aqui 2 anos. Né? Então, ou seja, a gente consegue olhar coisas assim, horizontes mais longos e horizontes mais curtos. Bom, então no primeiro dia a gente tem alguns destaques. Eu acho que para o público do canal Energia, sem dúvida nenhuma, vale a pena conferir o painel dos CEOs. Né? A gente faz um para cada grande macro setor, né? O setor elétrico, óleo e gás e biocombustíveis, biomassa. No primeiro dia a visão do novo elétrico no Brasil, com o CEO da EDP, o CEO da AXE, o CEO da Light, o CEO da Hitachi, discutindo. É um painel que eu mesmo vou estar ali na moderação desse painel. Tem um painel muito legal sobre dos secretários, né? A gente tem uma parceria com o Fórum Nacional dos Secretários de Minas e Energia, então vai ter o secretário do Amapá, de Minas, do Rio Grande do Sul, do Amazonas, discutindo, né, as diferentes realidades brasileiras. Data centers é um assunto super central para o setor elétrico, da onde vai vir grande parte da demanda. Tem um dos painéis do Electric Days, né, nossa parceria com o Grupo Motorsports para conteúdo ligado à mobilidade. Então, acho que são alguns painéis muito interessantes. Tem um painel super interessante também da Austrália. A Austrália tem sido, para quem é do setor, uma grande referência para o Brasil, né? Um país também grande, dimensões continentais, que tem um modelo um pouco mais avançado, né, do que o nosso de regulação. E aí, eu acho que por aí vai. O próprio Devin Celau, que eu já tinha mencionado, tem um painel incrível sobre flexibilidade, painéis sobre inteligência artificial aí mais no final da tarde. Acho que são agendas, assim, o primeiro dia está realmente bastante rico para quem é do setor de energia elétrica de maneira geral. Né? No segundo dia, eu acho que vale a pena destacar esse painel que eu mencionei, ele abre o segundo dia, que é sobre coleta, geração e armazenamento de energia na Terra e na Lua e em Marte. Eu me lembro sempre daquele filme de um ator, eu não lembro o nome dele, mas que ficava esquecido em Marte. Ele teve que se virar ali para sobreviver, criar oxigênio. Quer dizer, tá bem, a ficção já está bem perto da realidade, né? Está cada vez mais perto. A fusão nuclear, né? Quem assistiu Star Trek viu Também, né? aquela energia ali flutuando, né? Porque você tem a contenção, né, da fusão nuclear feita por campo magnético. Então a figura é bem interessante também, mas a gente tem discussões grandes sobre isso, né? A questão dos dados é uma oportunidade muito grande para o setor de energia elétrica. No setor de energia elétrica é muito capilarizado, sem dúvida o segmento com maior alcance e penetração na população, né? Mais do que saneamento, mais do que qualquer outra companhia, água, né? A utility que mais alcança as pessoas é a energia elétrica. Então, como é que você traz isso para a era dos dados? Painel incrível sobre energia nuclear. Também outra questão que a gente precisa olhar e abordar. O Dan Woodfin, né, vai ser o segundo dia que vai falar o Dan Woodfin, que eu vou estar lá no Enase também assistindo a palestra dele, a prévia aqui, aproveitando que ele está. Flexibilidade é uma tendência global. Todo mundo está buscando flexibilidade, né, Hudson? Os sistemas são, né, demandam cada vez mais flexibilidade. Então, é algo que você, com essas variações de demanda, com as novas tecnologias, é muito difícil você ignorar essa dimensão do setor. Né? Então, acho que é algo que vai ser incrível. Também a questão dos investimentos, né, do papel de venture capital, do papel de M&A, de fusões e aquisições, ou seja, o setor financeiro sendo representado dentro do Energy Summit, que também é um setor muito importante que a gente consegue abordar, e vários, né, no segundo dia, vários setores, vários painéis ligados a países, e também o painel, outro que eu mencionei aqui, também, na verdade, a Masterclass, do Doron Orbach, que é um dos maiores nomes do mundo
né, em armazenamento de energia e baterias, que é um assunto aqui super importante. Para quem é do Rio ou quer saber mais sobre o Rio, né, um painel fundamental, que é o painel do Rio como capital da energia e inteligência artificial, com a Paige Cranham. A Paige Cranham, ela é a CEO do braço de energia do Google X. Para quem não conhece o Google X, vale a pena dar uma olhada. A sede do escritório do Larry Page e Sergey Brin, os fundadores do Google, é no Google X, não na Alphabet, né, que é a holding, porque é ali que eles pensam o futuro. Eles têm um braço ligado à energia elétrica chamado Tapestry. A CEO desse braço de energia vai estar com a gente também nesse segundo dia. Eu acho que que vale super a pena ver, porque o Google é, sem dúvida nenhuma, uma das principais empresas que misturam esses dois mundos, né? A inteligência artificial, a energia, estão cada vez mais olhando aqui. E aí, por fim, no último dia, a gente tem um painel incrível sobre GD, sobre geração distribuída, que tem tudo a ver, né, com esse novo momento do setor. A questão geopolítica volta muito à tona. O Brasil tem um papel protagonista nisso, né? A gente não é uma zona de guerra militar, né, que tem riscos como, né, ali o Oriente Médio, e a gente tem uma relação muito boa com as duas grandes potências que hoje disputam não só, né, o âmbito econômico, mas o modelo energético global, né? São duas apostas, inclusive, que são muito interessantes, que é o painel que acontece nesse dia, que é o painel da China, né? China, que é o país hoje que é a maior importadora de petróleo e gás do mundo, maior consumidora de carvão, mas, ao mesmo tempo, também é o país que disparado investe mais em energia eólica, energia solar e energia nuclear. Então, em todos os rankings, eles são os primeiros, assim, disparados, absoluto. mais da metade de um volume específico introduzido no mundo, mais da metade está na China, né? É coisa assim absurda. Eles investem a soma do resto do mundo, né? Então, assim, a gente tem coisas muito legais aqui. E aí, também, voltamos a falar de armazenamento de energia, minerais críticos, tem um painel muito legal, que também não é o setor de energia, provavelmente dito, mas te afeta muito, né? O lítio, né? Nióbio, vários minerais, né? As famosas terras raras têm uma relação muito grande com o futuro do setor de energia, né? De maneira geral. Uhum. Não, sem dúvida, é uma coisa super importante. Afinal de contas, é aquela mesma coisa, né? A gente tem geração térmica, energia térmica por conta do carvão, do gás, do óleo, enfim, qualquer mineral, combustível que seja. Transição energética precisa, acho que esses minerais críticos, eles são realmente, eles seriam, analogamente, o combustível da transição, né? Porque sem eles você não consegue chegar até a desenvolver esses dispositivos, essas tecnologias que estão caminhando, levando os setores energéticos para transição energética, né? Realmente é uma agenda recheada e bem, eu diria, né, Hudson, por favor, dê a sua opinião, é bem sinérgico ao Enase, né? Então a sinergia entre Energy Summit e Enase é enorme, né? Porque você coloca temas ali um pouco mais destrinchados, mais detalhados, temas que a gente aborda no Enase também uma semana depois, né? Quer dizer, quase uma quinzena de energia no Rio de Janeiro, né? Acho que vale até esse título do Rio de Janeiro como a capital da energia, né? Principalmente nesse meado de junho, né? Aqui, assim, nesse meinho do mês, né? Não, Maurício, vale muito a pena falar sobre isso, né? Eu acho que o Enase é um evento imperdível para quem é do setor elétrico, né? Eu vou estar lá também, né? Como um dos palestrantes também no evento. Acho que para quem dá um mergulho, né, no setor elétrico, sem dúvida, o Enase, ainda mais o Enase dessa edição, acho que está super incrível em termos de conteúdo. Né? A gente continua, né, a gente faz a continuação dessa conversa lá no Energy Summit, alguns assuntos super interessantes complementando essa programação, e eu acho que ela complementa, né, acho que esses dois, como você mencionou, esses dois grandes eventos de energia do Brasil, né, eles se complementam no sentido que a gente consegue
dar uma olhada além do setor elétrico. Então, como o setor de energia está se fundindo, eu acho que vale a pena ir no Enase, mergulhar o que está acontecendo no setor, como é que você vai pensar nos próximos passos, depois aproveita a semana seguinte aí para olhar o que os setores adjacentes estão fazendo também, para poder ter realmente um panorama super completo, né, tanto mais profundo do setor como mais transversal com o que a gente gosta de fazer. Então, recomendo aí tirar aquelas férias com eventos, né, para o Rio de Janeiro, que vai ser incrível. Pena que não tem calor, né, nessa época do ano no Rio, né? Porque senão você aproveitaria, ficava no Enase, pegaria o final de semana ali e depois já ia para o Energy Summit. Pena que não tem esse calor tradicional, mas tem Copa do Mundo, né, nesse meio tempo. Mas isso é uma coisa incrível também, né? Assim, não tem calor para a gente, né, que é brasileiro, porque para quem é de fora o clima está perfeito. Né, isso tem que traçar essa o linha inverno do Rio de Janeiro é o verão de muitos lugares dos países lá de cima. Né? Eles ficam muito felizes de vir aqui, né? Fica mais agradável, né? Porque realmente no verão do Rio de Janeiro é quase o contrário, né? É tão quente que às vezes torna, né, não tão agradável assim para as pessoas. E sobre Copa do Mundo, também achei uma surpresa, eu faço o convite aqui para toda a audiência que vai estar lá. Um dos dias do Energy Summit, o dia 24, vai ter um jogo do Brasil e Escócia, às 7 da noite. E a programação do evento, formalmente, acaba às 6, né? Acaba até um pouco antes nesse dia. E a gente vai ter um happy hour da Copa do Mundo, com transmissão na plenária principal, com transmissão na nossa Energy Square, que é a área de convívio do Energy Summit, com cobertura da Cazé TV. Então, a gente vai fazer realmente uma mini fanfest, né? Transmitindo o jogo do Brasil dentro do evento. Então, para quem está com esse receio aqui de falar, vou num dia que tem jogo da Copa do Brasil, ao contrário, você vai ter uma experiência única lá. A gente talvez tenha uma novidade aqui, né, que um dos patrocinadores estão pensando em viabilizar aqui, que talvez seja realmente um grande happy hour, uma grande festa, para poder assistir o jogo do Brasil e se conectar com pessoas, né, interessantes ao mesmo tempo. Legal. Agora, Hudson, a gente falou bastante, mas a gente só falou ainda dos palcos oficiais. Existem eventos paralelos também, né? Me conta um pouquinho mais sobre esses. Se já tem tudo isso no oficial, no paralelo, vai ter o quê? Não, a gente, né, o Energy Summit, como eu disse, ele é construído muito baseado nessa metodologia de ecossistemas do MIT, né, que parte do pressuposto de se conectar e co-construir, né, até os palcos, até os painéis dos palcos principais, a gente usa um pouco dessa dinâmica, mas tem parceiros e tem estruturas que a gente vai além. A gente, de fato, monta toda uma trilha de curadoria, um evento paralelo, né, são diversos eventos paralelos esse ano, né? Formalmente, são 10 eventos paralelos que acontecem espalhados, além das plenárias principais e da Masterclasses, em mais 4 espaços, né, 4 palcos físicos que alternam seus conteúdos ao longo do dia. Né? Então, a gente tem o Festival Science and Arts, que é algo que está no brasão do MIT, com conteúdos que misturam esses dois mundos, que aparentemente são muito diferentes, mas, na verdade, eles se integram para gerar a inovação em sua origem. A gente tem o Favela Inova, que é um nosso palco focado em empreendedorismo social, que também é algo super importante. O Energy Summit se preocupa muito com essa questão do impacto. Tem o IDEIS, que é essa parceria com o Grupo Motorsport de conteúdo de mobilidade elétrica híbrida, também vai estar lá. O Human in Energy é uma agenda super importante. A gente tem no Energy Summit 43% de participação feminina, um setor que a média é 20%. Se você olhar o setor de óleo e gás, por exemplo, que é ainda mais de 16% só de participação feminina. Então fica quase meio a meio ali. A gente dá mentoria, curadoria, tem um palco inteiro, um dia inteiro de conteúdo sobre mulheres na energia. Um palco de startups, o palco de Science Village, que são universidades, pesquisas, o Diálogos da Transição, que a gente faz em parceria com a Eixos, o Career Track, que é uma super novidade, na plenária principal a gente encerra o último dia com isso. Tem muitas carreiras que não eram do setor de energia, estão vindo do setor de energia, como a gente falou, setor automobilístico, setor financeiro, né, TI, muita gente está olhando para a energia, então tem um palco inteiro sobre carreiras em energia. O eLight Arena, que é um palco de conteúdo construído com a Light, que é uma dos nossos patrocinadores master, e o Festival Conexões em Teias, que
é um palco de conteúdo com pitch de startup junto com um hackathon. Ou seja, um grupo de participantes se juntam para resolver problemas concretos de diversas das empresas. Então, são 10 palcos paralelos, né? Eles acontecem em dias e momentos diferentes, né? Fisicamente em 4 lugares, mas são 10 trilhas de conteúdos adicionais, especializados em determinados temas que quem for desses subsegmentos vale muito a pena acompanhar. Legal. Bastante coisa, realmente, olha, eu imagino que vai ser... A expectativa é grande, né? Porque é muito conteúdo, muita discussão de altíssimo nível aí sendo conduzida aí ao longo desses 3 dias. Então, só lembrando, né, Hudson, será... a edição 2026 do Energy Summit acontece dia 23, 24, 25 de junho, né? Na Axia Marina da Glória. Agora, eu te pergunto, como é que quem está assistindo aqui pode comparecer? Precisa comprar ingresso? Precisa fazer cadastro? Como que o pessoal faz para encontrar o Energy Summit? Bom, pessoal, então para ir no Energy Summit, né, primeiro o caminho, né, o mais simples e mais rápido, entra no nosso site energysummit.global. Lá tem todas as orientações, os ingressos, tipos de ingresso, acho que são super importantes mencionar, né? A gente tem um ingresso regular, que dá acesso a todos esses conteúdos de palcos paralelos, plenárias. Tem o ingresso business, que dá acesso a um dos lounges VIPs, que é o lounge do barco também, e também as masterclass, que são aulas com professores do MIT, esses keynotes que falam lá na plenária principal. Tem um momento deles ali na masterclass, que ele fala ali só para 100 pessoas selecionadas. Você pode interagir com ele, fazer perguntas, coisas que, né, não é possível fazer na plenária principal. Também o Infinity, que é o nosso ingresso super VIP, que tem o acesso ao backstage, ao lounge, que é o backstage dos palestrantes, e também tem acesso ao jantar, né, dia 22. Eu vou falar isso com parcimônia, né, porque são vagas super limitadas. A gente faz um jantar na noite do dia 22, no Roxy, né, que é um lugar maravilhoso, foi eleito um dos 100 melhores lugares do mundo para se estar pela revista Times. Né, a gente faz um jantar de boas-vindas com autoridades, né, o CEO, o C-Levels, só para esses, né, para os palestrantes e para detentores desse tipo de ingresso. Também seguir a gente nas redes sociais, Energy Summit Global, LinkedIn, né, YouTube. Tem muito conteúdo que a gente faz lá, né, que a gente posta lá. Acho que vale super a pena acompanhar. Isso aqui no dia, como você mesmo mencionou, Maurício, do dia 23 até o dia 25 de junho, agora, desse ano, no Rio de Janeiro, na Axia Marina da Glória. Legal. Hudson Mendonça, CEO do Energy Summit aqui no Brasil, né, Hudson? Obrigado pela sua participação aqui com a gente sobre descrever aí esse evento tão importante que já entrou na agenda anual ali dos eventos do setor de energia e sustentabilidade, né, como um todo, né? Obrigado, sucesso para você no Energy Summit esse ano e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Maurício. Até a próxima oportunidade. E o Energy Summit, você mencionou só um ponto para te encerrar aqui. Hoje é o maior evento do MIT no mundo, né? É um orgulho para o Brasil a gente ter o maior evento do MIT aqui no mundo. E, mais uma vez, obrigado aí a todos da audiência e nos vemos lá no Energy Summit. Legal. Tchau, tchau.